O cenário de mortes por conta do novo coronavírus resultaram em implicações da pandemia na saúde mental da população. O psicólogo clínico e analista do comportamento, mestre em psicologia, Augusto César, vai explicar quais são as principais doenças. Bom, estatisticamente, existem alguns estudos ao redor do mundo sobre a incidência e prevalência de transtornos mentais durante a pandemia. Sabe-se que aquele que teve o maior aumento são os estresses correlacionados, são os transtornos correlacionados com estresse, tá? Cerca de 60% aí de aumento durante a pandemia. Logo atrás, tem os transtornos de ansiedade, uns 56% mais ou menos. E em terceiro lugar, o transtorno do pânico, com cerca de 20% de aumento durante o período de pandemia. Então dá para se observar que estresse e ansiedade são dois fenômenos psicológicos que, na verdade, eles já vinham numa crescente muito grande dos últimos 15 anos para cá, e a pandemia conseguiu aumentar aí esses problemas. Sobre depressão, a depressão em si teve um aumento não muito expressivo durante a pandemia, os estudos mostram isso, porque já diz respeito ao aumento que já vinha acontecendo nos anos anteriores. Mas é óbvio que a gente imagina que os quadros de depressão decorrentes da pandemia, decorrentes de situações geradas pela pandemia, como, por exemplo, desemprego, problemas familiares, perdas de parentes, também tende a ser um problema gerado aí por essa situação. A questão do diagnóstico é que as pesquisas mostram, elas se respaldam nos diagnósticos, mas também tem menos gente comparecendo aos consultórios médicos, né, aos consultórios psiquiátricos também. Então, por conta disso, talvez se a gente fosse considerar um autodiagnóstico, com certeza a gente ia observar um aumento também dos sintomas que compõem o quadro de depressão. Quais os principais sintomas? Os transtornos de ansiedade envolvem, o que é mais conhecido no público leigo, são os sintomas físicos, né, de ansiedade, que cada um vai manifestar de maneira diferente. Os mais comuns são tontura, batimentos cardíacos acelerados, sensação de desmaio ou o próprio desmaio, mão suando, mas tem alguns quadros de ansiedade que envolvem, por exemplo, problemas de estômago, como gastrite, né, secundário a um quadro agudo de ansiedade, também cefaleia, dor de cabeça, né, problemas na pele, e uma série de outras questões, problemas do sono também, né, é muito relacionado a quadros de ansiedade. Os quadros de estresse, eles estão muito próximos da ansiedade também, que envolve irritabilidade constante, envolve impaciência, que geralmente é com os familiares, com as pessoas próximas, né, e também dificuldades para dormir, alguns pesadelos, né, com muita frequência. Envolve também alterações no apetite, ou a pessoa come mais, ou a pessoa come menos, né? Então, enfim, tudo isso está interligado. Esses são os sintomas mais comuns. Os sintomas de depressão envolvem a perda na capacidade de sentir prazer, para algumas coisas cuja pessoa já sentia prazer no passado e hoje não sente mais, né? A desmotivação, o aumento de falas pessimistas, vamos dizer assim, com a vida. A pessoa se isola socialmente, diminui o autocuidado, né, passa a não cuidar mais da própria aparência, do físico, né, enfim, são esses sinais aí. Como evitar o adoecimento? Vale a pena ressaltar que a maioria das pessoas imagina que um momento traumático por si só gera sofrimento psicológico, gera transtornos mentais. Mas a relação, cientificamente falando, não é essa, tá?
Nem todo mundo que passa por traumas desenvolve adoecimento psicológico. Tá? Assim como pessoas que passam por condições estressantes, não classificadas como traumas, porém, elas desenvolvem também adoecimento psíquico. O que deve ser entendido é que no meio disso tudo tem uma relação que é mediada, a relação entre essas duas coisas, entre trauma e adoecimento psíquico, ela é mediada, ou seja, ela depende também das variáveis psicológicas de cada um. Tá? Onde é que estão as diferenças entre essas variáveis psicológicas? Na história de vida de cada pessoa. Certo? Então, tem pessoas que, durante a sua vida, aprenderam, por exemplo, a serem resilientes. E elas são pessoas que, de algum modo, quando passaram pela pandemia, souberam como se reconstruir. Algumas pessoas reconstruíram a sua vida, de certa forma até somaram a sua vida durante o período da pandemia, porque a pandemia trouxe algumas necessidades de mudanças que a pessoa já não fazia antes, né? Existem aquelas pessoas que se adaptaram para situações adversas como desemprego, né? Voltaram a morar com os pais, enfim, embora houveram muitas perdas, isso não afetou diretamente o psicológico dessas pessoas, né? Não em um grau elevado, vamos dizer assim, né? Claro que em algum nível sim. E tem aquelas pessoas que passam pelas mesmas condições, mesmo que não tenham perdido entes queridos, né? Que é uma das situações estressantes mais associadas ao Covid. Uma outra é desemprego, uma outra é ruptura dos laços familiares, como divórcio e por aí vai, né? Então essas são as 3 situações aí mais complicadas, tirando aquela pessoa que teve o Covid, que foi acometida do Covid-19 e, enfim, teve medo de morrer, teve sequelas e coisas do tipo, né? E aí, certas pessoas que já tinham alguma vulnerabilidade psicológica, quando passaram por essas questões, elas não tinham estratégias de enfrentamento, que a gente chama de coping, né? Estratégias de enfrentamento são habilidades para se gerenciar situações estressantes. O público jovem tendeu a ser mais afetado. Existem alguns estudos que mostram que uma população de 40 a 60 anos teve menos adoecimento mental proveniente da pandemia do que os jovens, os adolescentes principalmente, porque um problema geracional, os jovens de hoje, eles têm bem menos estratégias de enfrentamento, eles não sabem lidar muito com esses problemas da vida cotidiana, né? Então, assim, para entender esse nível de sofrimento, é importante entender também essas variáveis psicológicas, e isso combina a gente pensar em como evitar, que é conhecer a si próprio, buscar terapia, cuidar de si mesmo, buscar atividades prazerosas, ter um projeto de vida para além de sucesso acadêmico, profissional, enfim, né, ter bons relacionamentos, são circunstâncias que previnem adoecimentos mentais. A dor do luto é uma batalha difícil. Como superar? Nossa cultura, ela é péssima em ensinar sobre morte. Primeiro que é um tabu, a gente não fala sobre morte, sendo que, como todo mundo afirma, é a única certeza da vida. Mas a nossa educação, principalmente ocidental, né, não entende sobre esse fenômeno, não valida, por exemplo, que as pessoas sintam vulnerabilidades a partir disso, né? Vulnerabilidades são sentimentos difíceis. Né? Nós somos seres humanos sociáveis, né? Nós somos seres humanos que dependemos uns dos outros para sobreviver. Então, a perda de um ser humano, né, querido, é a perda de um vínculo. Então, o mais natural é que a gente sinta mesmo. Então, existem aquelas pessoas que elas não querem sentir essa vulnerabilidade
Elas não querem ficar tristes, ou elas querem determinar quanto tempo elas vão ficar tristes. Não, porque com 5 dias tem que recuperar. E isso de alguma forma gera um sofrimento adicional. Começam a aparecer outros sintomas físicos, né? Outros transtornos mentais, inclusive as compulsões também, por conta dessa luta para não sentir essas coisas, né? Então o luto é algo natural. Existem alguns estudos, né, e algumas teorias sobre as fases do luto, que passam desde a parte mais mobilizadora da notícia, né, até também a reconstrução, passando por várias etapas, né, de aceitação, de reconstrução, de adoção de estratégias de enfrentamento, e por aí vai, né? Então, alguém que não tenha também resiliência, alguém que seja alguém que não tenha muitas estratégias de enfrentamento, como eu falei para a pergunta anterior, né, também tende a, diante desse cenário, ter reações mais agonizantes, vamos dizer assim, reações que afetam mais, ou seja por mais tempo, né, ou seja de maneira mais aguda, o seu sistema psicológico, tá? Então, superar essa fase, é importante dizer, não significa não sentir, como algumas pessoas pensam. Superar essa fase é respeitar cada uma das etapas, das fases desse luto, né? O que ajuda é estar perto de pessoas. Um fator muito importante é que a impossibilidade de velórios, de enterros, né, que são rituais, né, socialmente estabelecidos diante da morte. A ausência disso aumentou muito os problemas psicológicos atrelados ao luto, tá? O que isso indica que esse ritual é uma das coisas mais importantes, né, para quem passa por esse tipo de situação, certo? Então, ter qualidade nos seus vínculos, né, ter alguém para dividir as experiências, para chorar, para se emocionar, simplesmente para oferecer uma escuta, isso tudo é muito importante, né? E, como eu falei, respeitar essas etapas de maneira natural, né, sem precisar colocar os sentimentos numa caixinha para saber se eles são normais ou não. Caso alguém observe sintomas de depressão, sintomas mais repetitivos de quadros de ansiedade, né, semanas, a partir de 3, 4 semanas, né, depois do evento estressante, talvez se considere a importância de buscar ajuda profissional, de buscar um acompanhamento psicológico, né, enfim. Então, é isso que a gente tem estudado e que tem aprimorado na psicologia do luto.